De volta, cenário político nesta sexta-feira, conversando sobre políticas públicas no Brasil e de uma forma geral. A gente está aqui recebendo a professora da UERN, a Terezinha Albuquerque, cientista política, que está aqui contribuindo com esse debate com a gente, ao vivo aqui no nosso estúdio. Você sabe que pode participar, manda sua pergunta através das nossas redes sociais, temos aí Twitter, Instagram e o WhatsApp. Então manda aí pra gente. Vonúvio. A população de Açu está atenta, Carol, ao noticiário nesta sexta-feira, que a juíza da 29ª Zona Eleitoral de Açu, a Suzana Dantas Corrêa, cassou o mandato do prefeito Gustavo Montenegro Soares e da vice-prefeita Fabielle Azevedo Bezerra, por prática de abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Além da perda do mandato, a juíza Suzana Corrêa condenou o prefeito Gustavo Soares à sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, a contar de 15 de novembro de 2020, a data da eleição, né? Bem como ao pagamento de multa no valor de 20 mil FIIs. Jorge é irmão do deputado estadual Gustavo é irmão do deputado estadual Jorge Soares. Nos autos consta que a juíza da 29ª Zona Eleitoral proferiu a sentença com base no julgamento de 5 ações de investigação judicial eleitoral, com apensamento de 3 ações cautelares. Então, Carol, a gente observa que cria-se ali um clima de tensão. Obviamente que os advogados vão recorrer à segunda instância, o TRE, em Natal, e vamos ver no que é que vai dar aí esta ação. A diferença de votos nas eleições lá de Açu foi por apenas 5 votos entre o Gustavo Soares, que foi eleito prefeito, e seu adversário à época, o Ivan Júnior, que hoje é candidato a vice com Fábio Dantas. Então lá o clima que já era tenso fica ainda mais com essa decisão. Lembrando que da decisão cabe recurso ainda no próprio TRE e também a instância superior, o TSE. Então, ele permanece no poder enquanto isso, viu, gente? Não sai imediatamente, não. Não é amanhã que já muda tudo em Açu, mas vamos ficar atentos porque a gente já viu um exemplo deste mesmo caso aqui em Mossoró, né? A cassação de uma prefeita eleita, no caso Cláudia Regina, em 2013. Vamos voltar à nossa conversa com a professora Terezinha Albuquerque, que está aqui com a gente. Professora, a gente falando sobre políticas públicas e costumamos ver muito nos últimos anos, principalmente agora, nesse período eleitoral, que as pessoas se utilizam de muitas informações e dados e trazem exemplos de outros países para tentar adequar a ideia que seria o ideal para o Brasil. E a gente muitas vezes escuta comparação com o que acontece nos Estados Unidos, com o que acontece na Suíça, por exemplo, já ouvi muito, a Dinamarca, países ali escandinavos que têm uma outra realidade. Dá para a gente tomar esses exemplos desses países para o que poderia ser feito no Brasil? Então, uma boa pergunta, Carol. E, na verdade, não. É importante levar em consideração quando a gente trabalha com comparações, porque cada um tem suas particularidades. No Brasil, por exemplo, além das questões culturais, participativas, nosso sistema, né, como se organiza o nosso Estado, a questão de respeito ao próprio engajamento cívico, a questão territorial, tudo isso corresponde a políticas públicas muito específicas. Não é à toa quando a gente olha para o nosso país, a gente não tem como, por exemplo, traçar um paralelo de uma política pública que acontece na região sul e a mesma ser aplicada na região norte, devido às particularidades de cada região. Então, quanto mais a gente expande esses tipos de análise e comparação para outros países. Então, é sempre bom desconfiar, aí é um alerta, inclusive nesse período eleitoral, de soluções fáceis para problemas muito complexos que são seculares no nosso país. Então, comparar, trazer uma experiência que aconteceu lá fora, em outra localidade, e tentar achar que isso é a solução para os nossos problemas, é uma leviandade. A gente precisa, sim, de um aparato mais técnico, de planejamento, de uma sistematização de áreas, ou seja, as políticas públicas é uma área interdisciplinar. Ela faz com diversos profissionais. Importante pensar planos, programas e projetos, diferenciar cada ação desse aspecto, ou seja, quando a gente pensa em plano é mais longo prazo, programa é médio prazo, um projeto é uma ação mais imediata, né, que você consegue ter um retorno a cada 2 anos, por exemplo, no máximo. Então, são ações estruturais que é toda uma questão técnica, política também.
Por que política? Porque nem todos os problemas eles serão levados em consideração, porque tem agenda de governo. Nem todos os problemas serão uma agenda de um governo que irão resultar em planos, programas e projetos. Por exemplo, a violência, o meio ambiente, a questão de gênero. Nem todos os governos vão pautar isso como algo prioritário que reflita em algum tipo de imersão mais imediata, em uma estruturação de um documento. Professora, quando a gente fala de todos esses programas de governo, de programas de transferência de renda, muito se fala atualmente com relação à quantidade de pessoas que estão passando fome no Brasil. Mais de 30 milhões de pessoas entram aí neste momento de realmente de reflexão para quem tem alguma coisa o que comer e para os políticos que estão no poder. Como é que a senhora observa este cenário da fome no nosso país? Um cenário preocupante. Na verdade, o Brasil, a partir dos programas de transferência de renda, que é um dos programas maiores do mundo, né? O Brasil ele vem vivenciando programas de transferência de renda que são referências internacionais, vale salientar. Então, é um dos maiores. No entanto, a gente consegue, nos últimos anos, tirar algumas pessoas, sim, da linha da pobreza, da extrema pobreza. Só que a gente não consegue fazer uma mudança que mexa nos alicerces nas nossas desigualdades sociais. Então, qualquer tipo de oscilação econômica, política, essas mesmas pessoas retornam novamente para a linha da extrema pobreza. Então, o que a gente precisa não é só simplesmente programas assistenciais. Ela precisa de uma série de redes de assistência, ou seja, que compõem uma política pública intersetorial, que contemple diversas áreas, porque a pobreza, Vanúvio, não é só apenas a questão da renda. Ela contempla outros aspectos, é educação, é acesso à informação, é acesso à saúde, acesso à moradia. São outras perspectivas que agregam a questão da renda. Então, é muito preocupante quando você tem uma política pública especificamente de transferência de renda e que você não consiga agregar outras políticas públicas também tão necessárias e importantes para esse público, para que assim a gente consiga mexer nos nossos problemas que são, enfim, históricos. Professor, inclusive um relatório que foi divulgado ontem pela ONU coloca o país atrás de 15 nações da América Latina em relação ao índice de desenvolvimento humano, numa queda aí pelo segundo ano consecutivo, né? É realmente o que a gente está conversando aqui em relação à efetivação de políticas públicas. Mas esses programas de transferência de renda, professor, eles são efetivos também para a economia no país? Sim, sem sombra de dúvida. Quando você coloca renda, né, ou seja, insere renda, principalmente nos pequenos municípios, ela torna-se um protagonismo muito grande para o comércio local, para uma dinâmica econômica local. Então, isso, além de gerar, obviamente, a comida na mesa, você atende de forma mais urgente a necessidade do indivíduo, né, do cidadão, obviamente você agrega um outro aspecto, que é a questão econômica. Então, hoje, simplesmente a gente não pode tirar um programa de transferência de renda num país, porque além de você causar uma série de questões sociais, que é a questão da desigualdade, você geraria também um impacto muito econômico nos pequenos municípios que dependem muito da circulação desse recurso. E isso é importante salientar, que a partir dos dados que você bem apontou, a nossa queda nos nossos indicadores, o Brasil possui um protagonismo econômico internacional. Só que, ao mesmo tempo, a gente já chegou a ser a 5ª maior economia do mundo. Só que é sempre importante levarmos em consideração essa economia, ser a 5ª maior economia do mundo, está concentrada em quem essas riquezas? Ou seja, porque a gente não consegue romper com as nossas mazelas sociais, nossas mazelas que a gente carrega durante muito tempo. Então, é sempre a pergunta que eu levo em sala de aula e fica para reflexão também, ou seja, desenvolvimento para quem, né? E a que custo? Eu tinha até tomado nota disso em relação às políticas públicas no Brasil, de uma forma geral, se elas privilegiam um segmento específico da sociedade. As políticas públicas, principalmente as de caráter mais universais, ela vem perdendo um pouco sua amplitude com o passar dos anos, Carol. Quando a gente trabalha, por exemplo, com a questão dos direitos sociais, né, contemplados com a nossa Constituição de 88, o que aconteceu com o passar dos anos, né, com o nosso sistema econômico internacional, com a adoção, principalmente nos governos também brasileiros, é a redução dessas políticas públicas. Então, é mercantilizando. Então, torna muito mais restritas as políticas públicas para os setores que realmente são mais vulneráveis e cada vez necessitando comprovar a pobreza para poder ter acesso a alguns serviços. E uma classe média, uma outra parte da sociedade tendo que pagar, né? Ou seja, pagar 2 vezes por um serviço, uma saúde, uma educação.
Então, você reduz a contemplação de um público, né? Você precariza o serviço, reduz a oferta dos serviços e isso a gente vem perdendo direitos, muitas vezes sem perceber, negligenciando aquilo que foi uma conquista, que está posta na nossa Constituição, como o direito social, os nossos próprios direitos políticos, nossos direitos sociais, civis, sempre está sempre envolto no nosso conto cidadão, fiscalizando, cobrando, exigindo que os governantes fiquem atentos, né? Fiquem atentos ao que está estabelecido no papel, para que se transforme realmente no Brasil real. Uma coisa é o Brasil legal e outra coisa é o Brasil real, né? Muitas destas tensões que são provocadas dentro da sociedade entre ricos e pobres, classe média, vêm de uma questão política, ideológica. Direita contra esquerda, extremismos. Como que isso tem atrapalhado justamente o desenvolvimento destas políticas ao ponto de que, se por um lado existe a defesa do Estado mínimo, de privatizações, por outro lado existe uma defesa do suporte e cada vez mais presença do Estado na classe mais pobre, como é que a senhora observa esse tipo de tensão? Primeiramente, qualquer polarização extremista ela é muito negativa, né? Ela não gera resultados frutíferos para um país. Se a gente for perguntar o que é que o brasileiro deseja nos próximos anos, eu acredito que, independente da ideologia, a gente vai dizer que é um país de mudança, um país de progresso, de justiça social. Só que, obviamente, algumas ideologias casam muito mais com essa perspectiva de justiça social do que outras e que se rivalizam, né? E os partidos utilizam muito esse discurso, principalmente no período eleitoral, para colocar um grupo contra o outro. Um país, ele se faz de uma forma de união, né? Se faz unido. E o Estado, ele tem que atuar numa perspectiva de equilíbrio, né? Ele não pode simplesmente entender que sua esfera de atuação se dá apenas num campo. Ele tem que correlacionar as perspectivas e os anseios de cada grupo sociais que existe na sociedade. Então, você vai ter interesse empresarial, os interesses daqueles que defendem a perspectiva social. E como mediar isso é a grande questão que a gente espera que um governo eficiente. Então, que ele entenda que simplesmente perdoar dívidas, empresários, multas ambientais, ou seja, que o Estado não apenas atenda a uma classe específica, mas que é necessário que ele olhe também para uma parte da sociedade que conclama pelo Estado. Então, todas as nossas esferas sociais, eles demandam do Estado, mesmo aqueles que defendem o Estado mínimo, quando necessitam de alguma intervenção do Estado, eles estão lá brigando pelos seus lobbies em Brasília, né, elegendo os seus políticos que vão atender os seus anseios, as suas representações, porque o outro lado também não pode efetivar essa sua representação. E esse Estado, um democrático de direito, ele vai entender que a sua esfera de atuação é na democracia. Então, atender os dois vieses, olhando e sempre procurando equilibrar que projeto de país a gente quer para um longo prazo. Que é um país de processo de justiça, de igualdade, com menos pobreza, com mais processo de equilíbrio entre as classes sociais. Nós sabemos que a execução, o desenvolvimento, de uma forma geral, de políticas públicas, ela acontece com integração entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. A crise entre os poderes hoje no país atrapalha a criação, o desenvolvimento de políticas públicas? Sem sombra de dúvida, assim, principalmente, primeiro que a população ela tem que entender, né, o que compete a cada um entre os poderes. Existe muita confusão sobre o que compete ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, e saber que a democracia, ela se alicerça com os três poderes fortalecidos, né? E, além de fortalecidos, fiscalizando uns aos outros. Um não pode se sobrepor aos demais. Se estiver sobrepondo, a gente já entra numa característica do sistema de governo autoritário. Então, quando a gente tem governos que não dialogam, entre os poderes que não dialoguem, e você, de certa forma, consegue perceber muito mais anseios pessoais, particulares, eleitorais, em detrimento de uma perspectiva coletiva, com certeza isso reflete nas políticas públicas. A gente tem vários elementos que interferem nas políticas públicas, várias variáveis. E a política partidária é uma delas, porque a gente vai ter políticas partidárias diretamente demandando políticas públicas muito de curto prazo, para que se adequem dentro do governo específico. A gente vai ter a dificuldade de comunicação entre os governos estaduais, municipais e federais,
né, pelos interesses políticos partidários. Você vai ter, muitas vezes, a própria falta de envolvimento da sociedade também, né, com as políticas públicas, com o Estado também por uma questão política partidária, ou seja, por não se identificar ideologicamente, e a gente acaba negligenciando o papel que temos de fiscalizar, de cobrar, de exigir, que tenhamos resultados mais eficientes, né, eficazes, efetivos. O que é eficiência nas políticas públicas? Que a gente consiga fazer com menos recursos financeiros, com menos, demandando mais onerosamente ao Estado, né? Eficaz, que a gente consiga gerar melhores resultados, e efetividade, que gera a nossa transformação. Então, você pensar, implementar e avaliar as políticas públicas, que a gente fala que é o ciclo delas, né, são elementos essenciais para que a gente consiga, de fato, atingir, né, o objetivo específico, que é a mudança. Nenhuma política pública, ela se constrói se não gere uma perspectiva de alcançar algo, né, uma transformação. E é assim que a gente deseja que os políticos façam políticas públicas que, de fato, atinjam ou tentem solucionar os nossos problemas. Vamos então para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais com a professora Terezinha Albuquerque.